Olá, queridos. Estamos aqui para falar sobre suicídio, pessoas que atentam contra a própria vida. E vamos trazer relatos da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o nosso aio, que é a nossa orientação, o nosso guia. Nós nos guiamos dentro das Escrituras Sagradas. Você sabia que a cada 40 segundos, na média, uma pessoa no mundo põe fim na sua própria vida, totalizando 1 milhão de mortes por ano. A média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, hoje por dia, mais ou menos, 32 brasileiros tiram a própria vida. Talvez aonde você mora, você já escutou, já sabe de relatos de pessoas que tiraram a própria vida. E nós queremos falar um pouco disso, né? Um pouco triste por essa situação, porque esse assunto do suicídio é um assunto cercado assim por muitos tabus, né? Então, pastora Maria Brasil, a gente sabe que desde o princípio, desde que o mundo é mundo, né? A gente sabe que uma parte da humanidade não viveu e poderia viver, mas elas mesmo arrancaram a própria vida. Elas mesmo renunciaram viver e se executaram, se enforcaram, tomaram venenos e atentaram contra a própria vida. Pastora Maria Brasil. O assunto suicídio, ele é um assunto que leva muitos questionamentos. Primeiro, por que a pessoa faz isso? Segundo, se ela está na sua sã consciência, ela é capaz de fazer? Ou quais são os maiores problemas que levam a pessoa a suicídio? Deus, ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e lhe deu o quê? Um dom. O dom que é o fôlego de vida. E não cabe a mim nem a você tirar, renunciar esse dom dado pelo nosso Criador. Quantos relatos de pessoas você tem assistido desde a tenra idade? No ano de 2020, nós tivemos um triste depoimento de uma criança de 7 anos que na sua infância, na sua terna infância, tirou sua própria vida. E aí você se pergunta, quais os problemas que levam o homem a fazer isso? Quais são as situações vivenciadas por essas pessoas? E eu venho a dizer a você que dentro da palavra de Deus, o que nós recebemos de ensinamento sobre tal assunto é: não matarás. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Se esta foi dada por Deus, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Por isso, querido, que nós precisamos estar muito atento, principalmente você mãe, você pai, no dia a dia. Minha filha estava estudando em uma escola que só no ano 4 jovens entre 15 a 20 anos tiraram a sua própria vida. Uma moça bem jovem, porque tinha brigado com o namorado. O outro porque entrou numa facção e não conseguiu pagar a dívida da droga. O outro porque se sentia rejeitado pela sua própria cor. E foram saindo inúmeros assuntos assim. E aquilo me causou muita preocupação. Por isso eu vim trazer esta demanda, este assunto em tela a você que nos assiste agora.
Comece a conversar com teu filho, com a tua filha, desde a tenra infância, desde quando ele começa a se entender. E dizer para ele que dentro da Bíblia Sagrada está escrito esse grande mandamento, dado pelo próprio Criador, aquele que nos fez. Não podemos tirar nossa vida. Mesmo estando na maior dificuldade do mundo, nós não podemos fazer isso. Deus nos fez e nos deu fôlego de vida. E só Ele pode tirar. Só Ele pode tirar a nossa vida. Então, quando você destrói, você se mata, você está tirando o quê? A imagem do seu Criador de você. E nós queremos trazer a você esse assunto porque, como disse o apóstolo, são milhares de pessoas no mundo inteiro fazendo isso. Eu já vi depoimento de jovens que porque não tiraram, não conseguiram tirar uma média de uma nota alta na escola, viu seu colega de classe tirar mais que a dele, tirou a sua vida. Mulheres que foram traídas pelos maridos, tirar a sua vida. Celebridades porque não conseguiram mais um contrato como protagonista de um filme, de uma novela, se envenenar. E aí você me pergunta, como resolver isso? Como ajudar essas pessoas? E eu volto a te dizer, a Bíblia diz assim, olha, instrui o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele estiver velho, ele não vai se desviar. Ele não vai se afastar deste ensino. Ele vai entender que ele é precioso para Deus. Quantas pessoas a gente vê que por muitas vezes estarem endividados. Eu falo com pessoas, com empresários que estão à beira da falência e já pensaram por várias vezes colocar um revólver na sua cabeça e tirar sua própria vida. Como se isso fosse resolver. Não, querido. Você vai causar um problema maior para você e para quem vai ficar, para assumir os teus compromissos. Você é mulher que foi traída, se você tirar sua vida, você vai abrir a porta da sua casa para a amante entrar com teu marido e deitar na tua cama, usar tua roupa, usar aquilo que você conquistou e muitas vezes maltratar teu próprio filho. Então o suicídio, ele não vai te dar nenhum sucesso, não vai te fazer feliz, não vai te causar alegria, não. Pelo contrário, ele vai restringir você de tudo aquilo que Deus tem para lhe dar, não é isso, apóstolo? É isso. Eu quero falar para você, à luz da palavra de Deus, que suicídio é pecado. E suicídio pode levar a tua alma para o inferno, né? Nós sabemos que tudo neste mundo é passageiro. As pessoas que vão ficar, né? Mas quem a gente puder alcançar através desta mensagem, através do rádio, através dos aplicativos de internet, falando acerca do perigo do suicídio, a gente vai alcançar e vai tentar tirar do caminho, do corredor da morte, pessoas que estão sendo induzidas por causa de um aperto, por causa de uma falência, por causa de um desespero, tentarem tirar a própria vida. A Bíblia, ela diz lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 6, ela diz assim, não matarás, não matarás. Então, quando uma pessoa atenta contra si mesmo, ele está violando uma ordem de Deus, né? O suicídio é um crime grave, tanto quanto um homicídio, tanto quanto um assassinato, né? Pois a pessoa, por vontade própria, ela está violando, se destruindo e destruindo em si mesmo a imagem de Deus. O problema é que muitas das vezes a gente vê
que existe também motivações, né? Pessoas se motivando, levando uma pessoa a pecar sem conhecer. Quando fazemos isto, né, em um terreno arriscado, nos colocamos assim no lugar de Deus, de decidir qual dia, qual momento que vamos morrer, né? Mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem um plano na tua vida. Todo e qualquer desafio que tem pela frente, às vezes eu vejo pessoas que dizem assim: apóstolo, eu perdi isso, perdi aquilo. Meu irmão, esqueça o passado. Verdade. Agradeça a Deus pelo presente. Olha o que diz aqui no Salmo de número 103, versículo 1 a 3, diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Se você está pensando em tirar a própria vida, saiba, você só pode estar ferido, você só pode estar doente. E Jesus Cristo, Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Porque, amado, você e eu, nós não somos derrotados. Nós não somos, né, desvalidos, falidos, não. Nós temos algo tão precioso, que é a oportunidade, a vida e a oportunidade de dar a volta por cima. Então, eu digo para você, chegou o momento de você ser uma pessoa vitoriosa. Primeiro, vença a si mesmo. Aleluia. E se você tiver que partir daqui, não porque você quer partir, mas porque chegou o momento de Deus te levar para a sua glória. Porque eu tenho certeza, se você está nos acompanhando, é porque Cristo já está dentro do teu coração. Pastora Maria Brasil. E eu posso dizer para você, querido, que nos assiste, se você olhar para dentro das Escrituras Sagradas, você vai ver exemplo de pessoas que se mataram. Dessas pessoas que se mataram foi Saul. Quando ele se deparou e não conseguiu vencer os filisteus, ele cortou a sua cabeça, a espada, e se matou. Pegou sua espada e se matou. Outro foi Judas, quando vendeu Jesus para os soldados. E aí você olha e diz assim: por que essas pessoas fizeram isso? Porque acharam que no suicídio estaria solucionado o seu problema, e não estava. Você vê que a situação de Judas foi muito pior. E até o lugar onde ele se matou não serviu para mais nada. Então olha o rastro de derrota, de desgraça que ficou sobre a vida dessas pessoas. Talvez você diga: mas o assunto pelo qual eu estou tentando me matar é porque ninguém me ama, porque nada dá certo para mim, porque meus negócios estão à falência, porque minha empresa está falida, porque eu não cresço. Não, querido. Isso aí não é motivo. Faça como diz as Escrituras. Aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão suas forças. Ore a Deus. Verdade. Coloque isso diante de Deus. Busque mais a Ele. Talvez você esteja orando pouco. Ore mais. Levante pela madrugada. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que buscam o Senhor Jesus Cristo pela madrugada, esses encontrarão. E você vai ver que Deus vai te dar direcionamento para você, a partir de hoje, não estar com esse pensamento, mas tomar outras atitudes para resolver esse problema que aos seus olhos parece impossível. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Judas, ele estava ali no ministério de Jesus, ele foi convencido pelos milagres, pelos ensinamentos, mas ele não era convertido. Ele não tinha verdadeiramente feito a sua conversão a Cristo. Então, quando nós convertemos-nos a Cristo, a Bíblia diz que esse velho homem, esse homem que tende às coisas carnais, ele é afastado de nós. Atos suicidas, querido.
que a gente vê diariamente nas ruas das nossas cidades, como os jovens que se matam nas gangues, que entram para essas gangues, devem entorpecente, não conseguem pagar, e o que eles fazem? Vão furtar. Verdade. No encontro, né, num desafio, num desespero para buscar essa solução, essas pessoas se matam porque não estão conseguindo resolver esse problema. O consumo do álcool. Quantas pessoas têm morrido diariamente de tanto consumir álcool? Vão ingerindo, aos poucos vão se suicidando. E quando ele se depara com uma cirrose, com um câncer no fígado, ele olha para trás e diz: o que foi que eu fiz da minha vida? Tanto o álcool, quanto a droga, quanto o fumo, que são drogas permissíveis que você vê que vendem nas mercearias, né? Matam do mesmo jeito. Então você que está ingerindo isto para você, você está se suicidando, e isto é pecado. E eu quero dizer para você que ainda há esperança enquanto você tem o fôlego de vida. Você às vezes quer resolver o problema do seu casamento que está em conflito. Você faz como? Eu vou me matar, porque talvez eu me matando ele me valorize. Como que você vai ver se ele vai te valorizar se você quer tirar sua vida? Ou vice-versa, o homem ou a mulher, tanto faz. Não dá para verificar isso. Eu vou me matar porque ele me trai. Como é que você vai ver que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo? Não tem como você retornar para esse mundo para ver alguma coisa. Não tem possibilidade. A Bíblia diz que só existem 2 caminhos, o céu e o inferno. Então não tem como você voltar e rever se o teu cônjuge se arrependeu por te trair. Não tem como. Então não se mate. Não tire o dom precioso que Deus te deu, que é a vida. Você vê os desastres naturais que acontecem, pessoas soterradas na lama, pessoas que muitas vezes morrem afogadas, morrem queimadas, pessoas que estão lutando nas UTIs com problema de câncer. Pergunta para elas se elas querem morrer. E você convida com saúde, e você quer tirar a sua própria vida por um problema que você poderia resolver o quê? Conversando com alguém, indo à igreja, pedindo para o pastor orar por você. A Bíblia diz que a oração de justo, querido, ela pode muito ter seus efeitos. Então você aí, que agora passou para nos ver no seu celular, não tire a sua vida. Você é muito precioso para Deus. Você é tão precioso que Ele deu seu único filho por amor a você. Então você não pode fazer isso. Busque em Cristo a resposta para esse problema. A Bíblia diz: lançai sobre Ele, sobre Jesus, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Verdade. E esse cuidado, eu posso te garantir hoje, que Ele está disposto a te dar. Tomar esse teu fardo pesado, te dar um fardo leve. Por quê? Porque Deus é amor. E esse amor é tão grande por você, que Ele não quer que você parta para outra vida sem Ele. Se você automaticamente se matar, você vai perder a salvação. Porque está lá escrito na palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, não entra no céu. Então você me pergunta, é pecado? É pecado. Nós não temos esse direito de tirar a vida. Nem tirar a vida de outrem e nem a nossa. A Bíblia diz que nós temos que temer aquele que pode tirar a vida, que é em Deus. Ele sim, porque foi Ele que nos fez. Nós somos obra das suas mãos. E aí, só de você amanhecer o dia, abrir teus olhos, respirar o ar puro, né, se alimentar, isso é motivo de você agradecer pelo dom da vida. Você tem dificuldade? Tem, todos nós temos. A Bíblia diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, diz o Senhor Jesus. Então, com esta frase, Ele nos mostra que nós podemos vencer. Se uma porta se fecha, o Senhor Deus vai abrir para você outras janelas. Mas Ele não quer que você se autodestrua. Então eu quero dizer, escape desse sofrimento eterno, que é o suicídio, e se aproxime de Deus. Porque só Ele pode te dar a verdadeira paz, o verdadeiro amor. E você vai entender o quanto a tua vida é importante. Você não vai se suicidar. Eu te digo nesta hora, Deus te fez para ser um adorador, não para tirar sua própria vida e ir para o inferno. A maioria dos suicídios que acontece hoje no mundo inteiro são pessoas de faixa etária entre 15 até 27 anos.
Em média, são essas as idades que mais têm se promovido numericamente o número de suicidas. Mas eu quero dizer para você também que além das drogas, além do álcool, também tem o descontrole mental, o descontrole emocional, não é? Quantas pessoas hoje já não estão dormindo direito? E quantas pessoas hoje já estão com depressão? Quantas pessoas hoje só vivem trancada no quarto? Quantas pessoas hoje abandonaram o trabalho e já começa a acender aquela luz vermelha? O teu veículo é o teu corpo, é o nosso corpo. Ele precisa de manutenção. Quando a gente compra uma geladeira, quando a gente compra um televisor, quando a gente compra um eletrodoméstico, vem ali uma garantia, vem ali uma loja autorizada. E na terra, essa loja autorizada é a igreja do Senhor Jesus. É a obra de Deus. E quando você vê que essa luz, ela está se acendendo na sua vida, e está chegando momentos que você não está dormindo mais, em vez de você buscar a Deus, você vai buscar primeiro o médico, primeiro isso, primeiro aquilo. Mas antes, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje mesmo tem culto na igreja às 19 horas, e você pode ir na casa do Senhor e receber uma oração e voltar e ser curado pelo poder de Deus e voltar a dormir tranquilamente, né? As fobias, o medo de andar de avião, o medo de dirigir, o medo de tirar a carteira, tudo isso é um começo. Já que você anda cheio de fobia, cheio disso, é um passo para o suicídio. Então, eu quero dizer para você, assim como Judas ficou com a consciência pesada, e ele buscou a saída no suicídio. Hoje a alma dele está no inferno. Hoje a alma dele está em prisões, né? Tem outra situação, a situação do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que ele negou Jesus por 3 vezes, mas ele não teve a mente fraca. Ele se manteve firme e ele alcançou o perdão de Deus, o perdão de Jesus, e foi um grande líder. Mas alguns perguntam sobre suicídio, o suicídio de Sansão, né? Acredita-se que a morte de Sansão, lá em Juízes, capítulo 16, versículo 23 a 31, não foi um ato de suicídio, mas um ato de sacrifício consciente pela libertação do seu povo e vingança pela humilhação que ele passou. Sansão, ele reconheceu o seu erro, e Sansão se arrependeu, e por meio do arrependimento ele recebeu o poder de Deus e a força que ele tinha antes de revelar o seu segredo para Dalila. Aquela força voltou para ele destruir todo o povo de Deus ali, todo o inimigo, né, do povo de Deus ali naquela situação. Templo de Dagom, né? Então, eu quero dizer para você, existe suicídio e existe também que a pessoa se sacrifica pelo seu povo, se sacrifica pela nação, se sacrifica pela sua família. Às vezes, existe algo assim tão forte, que existe o assalto e o pós-assalto. Quando a pessoa passa por um assalto,
é uma pancada que ela passa ali, né? Algo muito forte. E ali ela passa por um sofrimento. São segundos, pastor Brasil, mas que depois se tornam um pavor, um horror, porque a pessoa fica pensando naquela situação que ela viveu, né, pastora? Além desse assunto do suicídio, a gente vem trazer para você um pouco de como você consegue perceber alguém. O suicida, ele vai te dando pistas. É verdade. Pistas. Você vê que Judas, ele não cometeu o suicídio logo de início. Ele era ambicioso, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e ele foi falando, olha, aquele que eu beijar no rosto, esse vocês vão deixar a pessoa procurada. Então não foi de uma hora para outra que ele decidiu ser um suicida. Foi devagar. E quando ele comete aquele ato, que ele percebe, o remorso vem, ele percebe que ele tinha feito a coisa errada, ele tenta se arrepender. Só que eu posso dizer o seguinte, que quando ele faz isso, as pessoas pelas quais ele vendeu Jesus não queriam acordo com ele. Aí você traz para o século 21. Você vai conviver com alguém que está praticando coisas erradas e depende dessas coisas erradas para viver, e você começa a conviver com ele. Quando você tenta sair dessa situação, essas pessoas muitas vezes já não permitem que você saia. E aí o que você faz? Eu vou atentar contra a minha própria vida, porque se eu me matar, eu não vou prestar mais conta daquilo que eu devo. O suicídio, ele tem levado milhões de mães ficarem sem seus filhos, esposas sem os maridos, maridos sem a esposa. Quantos jovens, a gente vê jovens que estão na flor da idade, que poderiam estar estudando, poderiam estar contribuindo positivamente para a sociedade, tira suas vidas. E o meu conselho aqui para você, mamãe, você, papai, nunca deixe o teu filho sozinho, mesmo ele sendo adolescente, jovem, converse muito com ele. Você, vovó, que tem seus netinhos, essa geração que vem surgindo agora, para essa geração temer a Deus, nós precisamos acordar e ensinar o valor da vida, o valor do respeito aos pais, que a própria Bíblia Sagrada ela fala sobre isso. Honra teu pai e a tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Deus promete para aquele filho que é obediente ao pai e à mãe, que a sua vida na terra é prolongada. Então, os nossos filhos, nossos netos, eles precisam aprender, para que quando eles se deparem com determinados problemas, eles não venham achar que a única chave que vai solucionar o problema dele vai ser o suicídio. Nós estamos vivendo numa sociedade que ela está muito sensitiva. Se alguém chama a pessoa de gorda, se alguém chama a pessoa de baixinho, de calvo, sei lá, dá um apelido qualquer. Aí a pessoa se fecha, começa a não querer, principalmente a pessoa que já é um pouquinho fofinha, né, gordinha. O que acontece? A pessoa que quer se matar porque é gordo, porque é isso, porque é aquilo outro. Não, querido, você é lindo. Você é obra de Deus. Se valorize pelo que você é. Não adianta você querer viver a vida de outrem. Viva a sua vida e olhe para Jesus. Ele nos amou primeiro. Então você é muito importante. Você tem um valor. A Bíblia diz que nós somos como joias. Ei, você é uma joia de Deus. Então se valorize. Não tente tirar sua vida pelos problemas que você está vivendo cotidianamente. Mas busque ajuda em Deus. Ele sim pode te ajudar. Nós estamos aqui para orar por você. Nós somos um casal de pastores que desde os nossos 19 anos, para vocês terem uma ideia, nós somos do mesmo ano, do mesmo mês. O apóstolo só tem 12 dias mais velho que eu. Nós nascemos no ano de 1968. E quando completamos 19 anos que nós casamos, nós começamos a pastorear igrejas, trabalhar na obra de Deus.
E nós temos vivenciado, conversado com muitos jovens que achavam que o suicídio era a saída para os seus problemas. E nós dissemos para ele, olha para dentro da palavra de Deus, vê que Jesus já pagou o preço dos seus erros, ele pagou o preço das suas enfermidades, ele pagou o preço dos seus problemas, você não precisa seguir por esse caminho. Verdade. E muitos desses jovens entregaram a sua vida totalmente para Deus e hoje são felizes. E eu posso dizer para você que a sua saída está em buscar o reino de Deus, orar, ore, chore, mas chore muito. Se você precisa chorar, chore, mas chore nos pés de Jesus e peça, Deus, me ajuda, faz eu sair desse labirinto. E você vai ver como as coisas vão mudar para o seu lado. A resposta de Deus, ela é na hora, viu? A Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado, né? Então, ele não desampara os seus. Internamente, talvez você esteja ouvindo vozes, alguém falando para você se matar. E se você precisar de oração, eu quero deixar um número do WhatsApp, que é o DDD 96, o número é 98406-9393, para nós acompanharmos você através da oração. Porque a oração, ela tem poder. A oração de um justo, diz a palavra de Deus, tem poder. A Bíblia também fala da depressão. Muitos, antes de ela ser catalogada desta forma, classificam como uma doença internacional que excede a barreira das fronteiras dos países. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, está escrito que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre é um bom remédio, diz lá em Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz os ossos secarem. Então, a depressão, ela é chamada de espírito abatido. E esse espírito abatido, ele está tentando se alojar dentro de você. Ele está tentando te prender. Ele está tentando te isolar dentro desse apartamento, dentro desta sala. Este espírito abatido, ele é um problema que quer fazer você dependente de drogas, dependente de remédios. Abraça o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei, Eu quero dizer para você, a depressão, ela é uma falta. É uma falta de quê? É uma falta da presença de Deus. Então, quando aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus lá no poço de Jacó, o texto fala que ele mandou ela chamar o marido dela. Ele disse, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste com verdade, não tem marido, porque tu já tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Como não estava o coração daquela mulher? Jesus chegou a dizer, aquele que bebe da água que eu dou, se faz nele uma fonte de água viva, e faz ele saltar para a vida eterna. Então eu digo para você, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, nós vamos cuidar de você através da oração. Jesus passou um momento desse de pressão, de opressão. A opressão não é aquele momento que o demônio assume o corpo da pessoa. Depressão é quando aquele momento assim de opressão é quando somos esmagados na parede, como se a pessoa tivesse esmagado na parede. Em Marcos capítulo 14, versículo 34, o Senhor Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. É assim que se sente
uma pessoa que está na antessala do suicídio. Ei, antes que aconteça algo terrível com você, antes que você execute a si mesmo, procure achar a solução para o seu problema, esta enfermidade que apareceu em você, porque isso foi uma seta lançada para te matar. Talvez papai e mamãe que está me ouvindo agora, aí dentro da sua casa, você viu a mudança na vida daquela filha, daquele filho, daquele marido e daquela esposa. Quem sabe esse demônio está tentando bater o martelo para ela, para ele se matar, tirar a própria vida, mas isto não vai acontecer, porque nós estamos aqui para dar apoio para você através da oração. Eu quero dizer para você, tem culto hoje às 19 horas, tem culto na igreja, Restaurar, e você pode estar na igreja sendo abençoado por Deus em o nome de Jesus. A pastora Brasil estará dando o encerramento e eu vou estar orando. Eu pedi para você orar agora, né? Vamos orar. Ore pelas pessoas. Coloque a mão no seu coração nesta hora e diga: Senhor Deus, eu estou aqui, Senhor, passando este problema. A tristeza tem invadido a minha alma. Sim, meu Deus. Este medo, esta dor que vem de dentro do meu coração. Aleluia. Mas eu quero colocar diante do Senhor, eu quero ser curada. Jesus. Eu quero, Senhor, viver uma nova vida. Eu quero, Senhor, ser liberta desses sentimentos ruins que estão afogando a minha alma. Pai, perdoa meus pecados. Sim, sei que fiz coisas erradas que não te agradou, mas eu estou arrependido. Eu te peço perdão, Deus. É verdade, Pai. Sara-me por dentro. Oh, glória. Transforma esta tristeza em alegria. Senhor, coloca nos meus lábios um cântico de louvor. Faz de mim nesta terra um instrumento para abençoar as nações. Aleluia. Usa-me nas tuas mãos para levar a palavra, para ajudar a outras pessoas que talvez estejam vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo hoje. Eu quero ser curado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero deixar o número do nosso WhatsApp, que também é o número do Pix, que você gostaria de ofertar, dizimar nessa obra. Você é livre. Você pode tomar a decisão de ser um cooperador deste programa. Anote o número, é o celular. O DDD 96, o número é 98406 93